tá falando sobre esse disco do Chico, cara, que encarte maravilhoso. Cada página tem uma poesia. Que não tem a ver com a letra da música diretamente. Uma poesia. Por exemplo, tem Pazárgada, do Manuel Bandeira, que eu li no ensino fundamental. Tem José. E agora, José? Do Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Cada página, Oda ao Rio de Janeiro, do Pablo Neruda. Cara, que Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Pra quem não sabe, é aquela Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá. Cara, Cara, que gorjeia, não gorjeia, não como lá. Coisa William, linda isso você aqui. tem uns tesouros aí, hein, cara? Precioso E eu isso. olhando esse álbum, a gravadora é a Philips, né? E o primeiro contato meu com vinil foi com uma vitrolazinha Philips. Aquelas que eram tipo uma maletinha, alguém As se lembra picapes. disso? Eu tive uma dessas. Hã? Picapes. Era tipo Eu uma tive uma picape, dessas. né? Era picape. E o engraçado daquilo lá, você lembra disso ou não? Lembro. Tinha várias cores, né? Isso, a gente tinha uma laranjada, né? Nossa, era verde. Minha irmã fala, a minha irmã Marlene, quando você estiver assistindo, eu vou falar pra você, e depois você deixa um recado pra gente lá. Ela fala que ela guarda isso até hoje, que ela tem até hoje. Eu não sei se ela tem, mas isso era da época que ela namorava. E na época que ela namorava era final da década de 70 para 80. Mais velha dele. Né? Ela é mais velha que eu. Eu era vela. Onde ela ia, eu tinha que ir junto, né? Então, ou seja, eu ia em muito piquenique, porque ela ia com o namorado, eu ia junto, né? Cinema com os No namorados. cinema, então, nem se fala, rapaz. Assisti muito filme, cara, por conta disso. Não, a Marlene vai no cinema, né? Com o namorado. Paulo vai junto. Falei, eu vou. Me pagavam umas balas, eu ficava em outro lugar, eles iam para outro. Minha mãe não vai ver mesmo. Mas enfim. Agora a senhora tá sabendo. Agora eu vou já é avisar tarde. só para ela assistir, mas deixa eu finalizar Agora essa já é história. tarde. Agora é tarde, né? Mas então, e aí, cara, mas assim, o meu primeiro contato com música foi através disso aí. Cara, ela ia, se eu não me engano, 10 pilhas, daquelas pilhas grandona, aquelas Rayovac. Tinha Rayovac energia, amarelinha. pilha, é verdade. Se eu não me engano, a gente chamava de carrego de pilha. Eram 10 pilhas, cara, mas a gente ouvia muita coisa legal naquilo ali. Meu primeiro contato com Bee Gees, por exemplo, foi ali, né? Legal, gente. Elton John. Eu Foi trouxe ali. mais isso aqui, gente, que é o seguinte, eu gosto, acho legal, quem vê acha bonito, tem lembrança sobre isso, mas eu vejo muita gente jogando fora disco. Nossa, que dó que dá. Jogando Vou jogar fora, livro fora. desfazendo, ou guardando. Pô, eu conheci um cara que guardou os discos entre a laje e o sótão, né? Calor tudo. danado, Acabou os entortando discos, tudo, né, cara? Então, eu acredito que é uma lembrança. Se o cara não quer mais, vende, dá pra alguém vai Sim, querer. na verdade, fica um recado pra você. Se você tem vinil, tenta, sei lá, anuncia, vende. Dá de presente Ou pro dá de William. presente, procura a gente no podcast que a gente vai pegar. A gente pega. Pega mesmo. Exatamente. Tem até mercado, né? Tem mercado. E assim, isso aqui é uma relíquia. Eu tenho alguns vinis em casa. Por isso que eu digo, a gente pega mesmo. Pode Não dar é nem pra mim. vender. Aconteceu um caso, como eu gosto de disco, eu reparo, vou na casa dos outros, vejo um disco, e eu peguei um disco na casa de um amigo meu, conhecido, e eu vi uma lembrança no disco escrito assim, tal, né? Eu falei, cara, isso aqui é seu? Não, eu comprei esse disco no sebo, tal. Tava escrito lá assim, para a senhora, mamãe, com muito carinho, tal, dos seus filhos, tal e tal. Puta, eu fiquei pensando, cara, o cara desfez de um disco, ou a mãe desfez, ou sei lá quem, que deu pra mãe, cara. E, pô, tá certo que é um bem material, mas... Então, mas como que a família não guarda uma recordação Pois dessa? guarda, né? tira a capa, rasga tudo e faz um quadro, guarda. Sei lá, né, Não cara, sei, alguma mas- coisa. Mas, William, você falou uma coisa interessante, já que você tocou nesse assunto, como as pessoas não estão preservando a memória. Pois é. E não é só com disco, não é com tudo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então é tudo muito ligado no modernismo. Muito acelerado, né, Edmilson? Modernismo, então que isso aí é velho, isso aí não é velho. E o cara se esquece do legado que tudo isso representa.
Né? Nós estamos falando aqui, o Emerson mesmo ali, ó. Agora, vendo mais com calma o seu box ali. Cara, quantas poesias ali que a maioria das pessoas não conhece. Então, a Nem gente sabe aprendia nem o isso que na é. escola, mas Esquece, essa geração nova, nem não. isso aprende mais. Não. Né? Inclusive, foi no meu vestibular, foi uma das questões, foi justamente Passágada. Passágada, olha Foi. E só. nunca Vamos esqueço. embora pra Passágada, lá serei amigo do rei. Lá terei as mulheres na cama que escolherei. Eu me lembro Ah, mas que disso. safadão, hein? É o autor, né? É o autor, né, O meu amigo? autor é o safadão. A gente só lia na Mas escola. outra coisa que o Paulo falou aqui, que veio à minha memória aqui. Paulo, essa picape. Picape, gente, não tem nada a ver com a carro Caminhonete. picape, não. Caminhonete, Caminhonete. não. Era picape por causa da facilidade do aparelho. Ali, você É leva pra mais qualquer ou lugar. menos o que são as picapes dos DJs de hoje em dia, né? Isso, Tem muito DJ, você exatamente. sabe que tem muito DJ hoje em dia fazendo festa aí com disco de vinil mesmo. Sem dúvida. Tem sem muito dúvida. cara, o cara traz uma caixona e põe disco de vinil mesmo, É isso fazer aí. festa. Assim? Exatamente. Tem muito cara E aí- fazendo isso ainda. Na nossa... Lá atrás, né? Quando tinha uma festinha na casa das pessoas, o cara levava a picape e colocava lá os discos, e cada um levava os seus Ele discos era o lá. DJ, né? Ele era o Ele DJ. era o DJ. E aí levava os discos, colocava É o lá e todo mundo princípio do dançava. DJ ali, Isso, né? e E a dançava gente ali. fazia com os as picapes. bailinhos. Eram os bailinhos. Os bailinhos. Não podia faltar a picape e o ponche. Hã? E o ponche. O ponche. Para quem não sabe o que é ponche, o ponche é uma adaptação tropicalizada no Brasil de um drink ou uma bebida espanhola chamada... Como é que chama, Emerson? Sei lá. Lembra? Você? Não é da minha época, é isso? Sangria. Sangria. A sangria o que que é? Um vinho com cheio de frutas. Mas no Brasil o ponche era maçã picada com espumante. Mas nem espumante não era. Era um Era- filtradão. Não, às vezes champanhe, aquela bem... Um cerezer. Um cerezer, um cerezerzão. Cerezerzão, né? E Que era o aí que era tinha, ponche, né? E era, Era o que ponche, tinha. pessoal. Dava pra pagar também, né? Claro, era o que era barato pra gente tomar, ué, não tem nem É. dúvida. Cada época tem as suas adaptações. Hoje, o que era o nosso ponche, hoje é o corote, né? É. Eu tava conversando com o Everson outro dia, né? Sobre esse lance de bebida, né? Hoje em dia ninguém fala de Cuba Libre, quase. E era bebida nossa, não era? A gente tomava isso aí, pô. Demais da Hã? conta, demais. né? Comum. Era muito comum. pinga, Hoje não, ninguém fala nisso. Com rum, né? Era Com rum. Coca-Cola e rum. Rum, É. rum e coca. Rum, é. E O isso, exatamente, a interessante- gente ficou na dúvida se era com vodka ou se era com O rum. rum, Aí era fomos rum. pesquisar, É, aí rum. a gente descobriu que era E, com rum. e outra coisa, tinha que ser com rum prata, não era com rum ouro. Ouro. Ah, então. Eu não sei. Eu não sei. E o que acontecia? Eu já tomava quando já me davam pronto. E o interessante era... Eu tenho certeza que nas festas que eu tomei era ou com vodka ou com cachaça. Não era com- Então o que a gente fazia? A gente pedia uma dose de rum e a coca. E a gente ia dosando. Fazia a mistura Olha daí. só. Dosando a mistura. Porque... Como algumas pessoas hoje fazem com uísque e energético, né? Sim, claro. Então a gente ia dosando ali. E era muito bacana. Compra latinha de energético, a dose de uísque. Como também teve uma época, já que nós estamos falando dessa época, né? Do rum. A e nostalgia tal, aí, da nostalgia, o pessoal gostava do gin tônica. Gin tônica, mas o detalhe era: tinha um copo com bico de jaca. Bico de jaca, não sei, você sabe aquele copo que tem todos uns detalhezinhos que parece uns triângulozinhos que estão ao redor do copo e tal, né? Cara, eu não sei. E aí colocava o gin tônica, o gin e a tônica, e aí com as luzes, aquilo ia refletindo no copo e aí o cara ficava ali. Era onde dava loucura no cara. Então era o chique da Era um época, efeito tomar- estroboscópico. Isso aí.